Boa noite, gente. Estamos aqui transmitindo nosso quarto episódio do podcast Radioatividade. Celiano, nós temos um convidado hoje muito polêmico, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Radioatividade. Hoje tem polêmica, hoje promete. Né? Nosso convidado é um cara muito polêmico aqui da nossa cidade vizinha, um cara que gera bastante discussão aí, principalmente no meio político, pelas suas opiniões e embasadas, tá? O cara é preparado. Se ele fala alguma coisa aí, ele traz pra comprovar aquela coisa do... né? Mata a cobra. Esconde o pau? Não, esconde aqui não. ele mostra, né? Aqui ele mostra. Aqui ele mostra. Nosso convidado de hoje, pessoal, é Quito Nogueira. Dessa vez a gente vai quebrar o protocolo. Eu vou pedir para que você, Quito, se apresente pro pessoal. Quem é Quito Nogueira? Para quem ainda não conhece, acho difícil, mas para quem ainda não conhece, quem é Quito Nogueira? Não, mas antes de apresentar, só um momento, tem que falar dos nossos patrocinadores, Isso. né? É nosso merchan, a gente não pode deixar de lado, né? Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Grupo Novo Brasil, em nome de Maurício do Novo Brasil, cara que é parceiro nosso, acreditou no nosso projeto desde o começo e continua com a gente até hoje. Acesso TV, estamos aqui direto dos estúdios da Acesso TV que é a nossa parceira, que faz a nossa transmissão, toda a equipe da Acesso TV, muito obrigado pelo suporte, pelo carinho de vocês. E também agradecer eu já tô sentindo o cheiro daqui, já tô com água na boca. Agradecer a Campec, tá? A Campec que tá sempre conosco, que manda aquele lanche pra gente fazer aqui, nossa reunião pós-programa e bater aquele papo aí falando sobre a repercussão do nosso programa, tá? Do chefe e a do chefe, Do né? chefe, sem esquecer da do chefe. Cara, as pizzas da do chefe são, ó, de tirar o chapéu, cara. Aqui tu Eu vai sou, provar. eu sou cliente de lá e meu amigo... os caras não poupam no recheio, não, hein? E que tu vai descobrir daqui a pouco, né? Se realmente se a do chefe realmente arrasa ou menos. Mas aqui, pra gente arrasa, né, Celiano? Sempre. E vamos lá ao nosso convidado aqui, o sempre polêmico, como o Celiano falou, o cara que está sempre nas mídias sociais aí, trazendo informação, não só para Goiânia, mas para toda a região aqui da Mata Norte. Quito Nogueira, apresente-se aqui, se apresente, amigo, aqui pra gente. Com certeza. Primeiro, boa noite a vocês, ao amigo, né, o Arceliano, a você, Ricardo, a todo o pessoal aqui da produção, agradecer pelo convite. Né? Quem é Quito? É um homem. Eita! Lógico! Calma. Por que homem? Porque eu sou daquela época que não precisava assinar papel, era no fio de bigode, e hoje tem essa diferença na política, né? Já que a gente vai entrar nessa área, a gente já tem que começar dizendo que eu ainda sou do tempo que um fio de bigode valia mais, né, do que muitos papéis assinados, né? Então, tenho 55 anos, ex-militar, pai de 4 filhos, formado em administração de empresa, pós-graduado em administração pública, piloto de rally, mergulhador profissional. Eu tenho na área, né, esportiva, aventureiro, né, conheço toda a América Latina e deserto do Atacama, Ushuaia, tudo isso aí, várias expedições. Então, sou um aventureiro por natureza. Entrei nessa área o ramo, né, meu ramo principal é turismo e transporte, né, até porque vem da família. Nós temos uma empresa, a Evatur, muita gente conhece, são mais de 35 anos a empresa tem, né? Hoje ela está, depois que o papai faleceu, aí ficamos apenas lá em Salvador, onde eu tenho uma empresa. E eu entrei nessa linha de radialista. Diante da dificuldade de termos alguém para defender, porque eu escutava as rádios lá de Goiânia e sentia dificuldade de ouvir o que eu ia para a feira e escutava o feirante reclamando. Parava numa farmácia, escutava a balconista reclamando. Ia no supermercado, escutava. Mas quando eu ia para a rádio, era só coisa boa. E aí, o que eu fiz? Aproveitei que a gente tinha saído da primeira gestão de Oswaldo Rabelo Filho, que é meu primo, inclusive as pessoas não sabem, eu sou bisneto de Arnaud Nogueira, não é? Eu sou neto de Agenor Nogueira e eu sou filho de Marco Nogueira, né?
sobrinho do deputado Oswaldo Rabelo, primo de Oswaldo Rabelo Filho, né? E as pessoas sempre viam a gente com uma certa... Não, a família tem aquela, né, A tradição, separação, né? Tem a tradição. Mas a gente caminhou, no caso, meu pai e meu avô, caminhamos para a linha de transporte, né? E a gente tinha a empresa Evatu, meu avô e meu bisavô era a Transnogueira, que fazia a linha Goiânia-São Paulo, né? Saía lá do Alvorada, onde tínhamos, meu avô tinha a pousada, né? Que era uma pousada e o posto de gasolina. E isso aí a gente manteve a tradição. Então passou, né? Do meu bisavô Arnon Nogueira, meu avô depois já assumiu a empresa, ele depois vendeu os caminhões e a empresa de ônibus, aí meu pai veio e criou a Evatu, meu pai faleceu, eu mantenho até hoje, né, a Evatu lá em Salvador, porque como a gente trabalhava com turismo e a gente sempre foi de procurar novas, não aventuras, mas desafios, né? Para quem não tem que ter desafios. E papai, num momento assim, para dar um puxão de orelha, eu havia me separado, e ele, eu acho que não gostou muito, porque família tradicional não aceita algumas coisas. E ele, para me dar um puxa-avante, se você vai para Bahia. Eita! A turma, rapaz, mas é bom, né? Isso é bom nada. Foi o lugar que eu mais sofri na minha vida. Porque a gente tem um ritmo de trabalho, quem quer desenvolver, quem quer crescer, né? Você chega numa terra estranha, desconhecida, sem poucas pessoas amigas, e aí você vai ter que entrar no ritmo. Tudo é festa. O pessoal batia num carro meu, num ônibus lá da empresa. Quando eu chegava lá, estava o motorista que bateu no carro sentado numa barzinha, tomando a cerveja, esperando a polícia. Ninguém faz bafômetro aqui. Não. Ou seja, tudo era festa. E para a gente que ia em busca de resultado, em busca de trazer reconhecimento, tanto é que nós fomos considerados uma das empresas, das melhores empresas de receptivo e transporte dentro do aeroporto, porque o nosso trabalho é dentro do aeroporto, né, do Norte-Nordeste. O índice de atraso no meu serviço lá era 0. E isso, para quem trabalha na aviação, para quem sabe, aquele atrasozinho que você, quando vai pegar o avião, diz, mas rapaz, e fica olhando ali, está atrasado? Pronto, quem é responsável em tirar aquele atraso é a empresa de receptivo. Então, graças a Deus, nos 15 anos que eu passei na Bahia, eu recebi esse prêmio de uma das melhores empresas que conseguiu colocar muito voo no horário. Viu? Ou seja, ele chegava atrasado de Manaus, né, de fora, inclusive, do país, mas quando chegava na Bahia, a gente adiantava todo o processo. E, graças a Deus, a gente conseguiu levar essa experiência, né, por 15 anos, fomos premiados em várias outras situações, né? Porque éramos pontuais, éramos os que tínhamos o melhor tipo de veículo, o pessoal ainda estava lidando com um tipo de veículo, a gente inovou, colocou um exemplo, micro-ônibus, não estava todo mundo ainda com van pequena, então a gente fez algumas coisas diferentes. Participamos do primeiro congresso latino-americano de cardiologia, que foi um congresso mundial. Foi a primeira vez que a Bahia tinha sediado um congresso mundial. Né? Então, você vê, só de presidentes foram mais de 8. Fora um evento da ONU, né, que também houve lá na Costa do Sauípe, que nós também ficamos responsáveis por esse evento da ONU. Então, foram experiências que, se a gente passar aqui a noite toda, não vai dar. Isso tudo em Salvador, uma terra, né, que todo mundo diz que é a terra da festa, a terra da alegria, do, né, carnaval. Mas eu digo sempre, olha, carnaval na Bahia só vá se você tiver boas amizades, porque o bicho pega. O bicho pega, é muito bonito na televisão, mas você, para encarar ali... O marketing é grande, né? Tem que estar na sua academia em dia, porque o empurra é grande, porque você anda muito para chegar lá, né? Mandar um abraço para o meu amigo Paulinho de Sandrinha, para minha Sandrinha. O pessoal aqui de Condado está sempre ligadinho aqui com a gente. Meu amigo Ravel Souza está sempre ligadinho também lá com a gente, né? E Quito Nogueira simplesmente eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, para você ver como é que eu cheguei em Goiânia, né? E eu fui fazer um curso nos Estados Unidos,
fiz o curso lá de 4 dias, depois inventei de ir para um encontro. Nos Estados Unidos tem muito esse negócio de encontro de Harley Davidson, e encontro de, né, de vários segmentos. Eu, por ser jipeiro, né, eu fui para um encontro de Wrangler em Daytona Beach. Inclusive é a terra da Harley Davidson. A primeira loja Harley Davidson, né, do mundo está lá em Daytona Beach. E coincidiu que estava havendo 2 grandes eventos. O meu, que era do Wrangler, e do Harley Davidson. Fiz lá, passei, sendo que choveu, acabou o evento aberto, beira de praia, acabou o evento, tanto do Harley Davidson como o do Wrangler. E eu resolvi ir para a casa de Oswaldinho, meu primo. Eu disse, rapaz, eu vou para Fort Lauderdale, que é colado com Miami, e lá, de vez eu ficar aqui, eu passo 2 dias lá com meu primo, e a gente coloca em dia a situação. E chegando lá, aquela coisa toda, todo mundo conhece como é o Oswaldinho, gostava muito de festa, sempre atendia muito bem as pessoas que visitavam a casa dele. E a gente lá, de repente o telefone toca, era, na época, o vice-governador Raul Henry. Eu conheci porque Raul Henry, inclusive, estudou com os colegas nossos lá. Eu estudei no Nóbrega, ele estudava em outro colégio, parece que foi o São Luís. E a gente tinha amigos em comuns. E eu conheci ele na época, ainda que ele não era nem político. E a gente se falava sempre. E na hora, eu aqui atendi o telefone de Oswaldinho para ele. E o Raul, como é que tá o Oswaldinho? Ele disse, não, tá aqui, disse, deixa eu falar com ele. Aí passei, ele disse, era Raul Henry, juntamente com Jarbas Vasconcelos, convidando Oswaldinho para voltar à política depois de 15 anos afastado, né? E Oswaldinho disse, mas, Raul, eu estou bem, estou com uma empresa aqui nos Estados Unidos, me casei novamente, estou bem, estou vivendo a vida, estou curtindo, estou fora da política há tanto tempo. Aí Raul disse, não, mas o destino está dizendo que tem que ser você. Aí desligou o telefone, eu vou ver. Aí ele disse, Marquito, está fazendo o quê? Que ele me chamava de Marquito. Está fazendo o quê? Aí eu disse, ô Oswaldinho, eu vim aqui, mas eu estou assessorando, porque eu fui para a Bahia, eu com 3 meses, eu integrei o grupo, na época, do deputado federal ACM Neto. Foi a primeira eleição dele, e eu com 3 meses da Bahia, eu já estava envolvido na política da Bahia. Vê? O cara que sai de Pernambuco para lá, não conhecia ninguém, mas o tipo de trabalho da gente foi despertando, não é, o interesse de outras pessoas. E eu Isso já foi meados de? Isso aí foi 2004, né? E aí eu já estava lá. Quando eu estava nos Estados Unidos, foi 2016, março de 2016. E o Oswaldinho, o que tu vai fazer é o seguinte, eu estou 15 anos afastado da política, você está, pelo contrário, você está agora, fazia 8 anos que eu já estava lá com a CM Neto, não é? Então você está muito mais ligado à política do que eu, que estou há 15 anos afastado aqui do meio político. Faça o seguinte, eu vou ligar para a Neto, ele tinha bastante conhecimento, porque Michele Marie era casada com o falecido Eduardo Magalhães, não é? É de Goiânia, não é isso? É de Goiânia, não sei se as pessoas sabem, mas Michele Marie, que foi casada com o Luiz Eduardo Magalhães, é goianense. E Oswaldo foi padrinho de casamento de Luiz Eduardo Magalhães e Michele Marie. E ele, na hora, ligou, disse, Michele, eu estou precisando falar com o teu sobrinho, porque tem meu primo, que está hoje aí, integrando o grupo dele, mas eu vou precisar, porque o governador me chamou para assumir aqui a candidatura de prefeito de Goiânia. E ele disse, vá-se embora para Salvador, porque eu tinha 2 dias só lá, né? Disse, olha, que tu vai embora para Salvador, arrume tudo, veja a sua empresa lá, mas daqui a 15 dias vá para Recife. Pronto. 15 dias esse que eu estou até hoje. E muita história, por isso que eu digo, tem que fazer uns 10 programas, porque é muita muita história, coisa. A família tem brasão, né? Porque esses personagens todos da vida goianense, né? Inclusive o falecido, inesquecível Oswaldo, né? Que eu cheguei a conhecer ele. Assim, não de conversar, né, mas de vista e de falar também. Inclusive tem até uns familiares deles aqui também, que a família Rabelo é grande, né? Isso. É muito grande. Foi um dos grandes expoentes da política da política goianense. E essa é uma perda, né, irreparável para acho que para Pernambuco por completo, né? Porque ele não só trabalhou por Goiânia, mas
enquanto deputado, trabalhou por Pernambuco todo. E a gente fica muito triste pela partida dele. E tem um detalhe Mas ele deixou interessante. muita obra aqui que fala dele, né? Muitas coisas muito importantes aqui na região. Que fala, né? Ele já foi, mas está aqui. É como se ele estivesse presente. E tem uma coisa interessante, né? O pessoal fala, rapaz, esse cabo é grosso, chama palavrão na rádio, né? E grita, e... É de família. O Oswaldinho, quando ia pra rádio, sim. ele parava a Goiânia, todo mundo parava para Tem uns escutar tem uns ele episódios. falando. Ele falou dos peitos das mulheres, Então, isso que eu ia falar, né? porque o meu Foi um escândalo nacional, mas as pessoas não entenderam. Inclusive, aquilo ali foi usado de forma maldosa, porque ele foi cobrado por uma conhecida nossa. Ela brincando falou: seu Oswaldinho, pô, você que agora é prefeito, por que não calça essa rua toda? Meus peitinhos. E ela pegou, isso aí tem várias pessoas que testemunharam isso. Ela pegou nos peitinhos e disse: olha, meus peitinhos, como ela falou na época, ficam todos balançando. E ele, inocentemente, disse: olha, eu quero calçar a cidade para que os peitos das mulheres não fiquem caídos. Ele não quis usar o termo que ela tinha usado. E as pessoas maldosas, a oposição, Tira de que eu contexto, digo, né? tira de contexto, foi uma polêmica a nível nacional, saiu um jornal nacional em Fantástico, o prefeito que falou dos peitos das mulheres. Não, foi uma coisa, ele não foi pelo lado mal, todo mundo conhece o Oswaldinho, sabe que ele jamais se atreveria a falar alguma coisa contra uma mulher. Era grosso, era bruto, mas aquilo ali era a essência dele. Todo mundo sabia, mas todo mundo reclamava. Ah, pai, eu não vou lá não, porque ele vai gritar comigo. Todo mundo ia, levava o grito, mas saía sorrindo. Por quê? Porque era um grito, né, de ensinamento, era um grito de compromisso. Ele gritava, mas ele estava com você. Ele não estava gritando para lhe afastar dele, não. Pelo contrário, aquilo é uma forma de dizer que você estava junto dele, que você estava muito próximo a ele, que ele confiava e tinha a intimidade de lhe dar um grito, falar mais alto. Você não está com dois amigos numa mesa de bar, você manda o cara, para aquele canto. Não é na mesa de bar, não é assim com os amigos? E ele fazia desse jeito, sendo que a turma, a oposição sempre dizia: ei, se eu for lá ele gritar comigo, eu dou um murro nele. Levava a grito e nunca deram um murro nele. Então, é a prova de que ele sempre tratou as pessoas com respeito, mesmo que levasse um grito, né? E eu levei essa coisa para a rádio. Eu tenho excelentes colegas profissionais, Jader de Andrade, Sérgio Silva, João da Mata, outros que agora eu não estou aqui. Né? Figuras antigas. Exatamente. Vilmar Gomes, Vilmar, né? Vilmar Gomes, grandes radialistas, que a gente não pode dizer assim, olha, não existe, não. Mas eu não poderia ser a mesma coisa. Eu estava na rádio, que é o canhão do Nordeste. Eu estava na rádio, que hoje é a radinha do coração, né, de toda a zona da Mata Norte. Então, eu tinha que ser diferente, eu tinha que pensar fora da caixa. E nada melhor do que prestar uma homenagem a Oswaldinho falando como ele falava. Mas tu grita aqui, tu não fica rouco. Fico rouco. Mas era a nossa forma de chegar às pessoas. Era a indignação que muitas vezes o Oswaldinho, porque por ter passado tanto tempo fora, e eu que voltei com ele dos Estados Unidos, eu percebi a reação dele chegar na terra dele e disse: rapaz, tá pior do que eu deixei. Ou seja, ele passou 15 anos fora, quando voltou teve a decepção de encontrar a cidade que ele tanto fez, pior do que ele deixou. Porque em 15 anos que ele ficou afastado, não criaram uma sala de aula, não criaram um posto médico, não fizeram, né, nada na cidade durante 15 anos. Então ele ficou muito decepcionado. E a indignação dele, e depois eu vim entender, porque a gente, na hora que a gente, como eu digo, estava muito tempo afastado também, mas a gente ficou sem entender. Eu disse: rapaz, ele, político experiente, amigo dos grandes políticos do Brasil, não é? Amigo de presidente da República, o pai de Oswaldo, deputado Oswaldo Rabelo, muito fluente, né, na política, e ele indignado com uma coisa dessa. Mas aí eu passei de junho de 2016 até, né, o fim da vida dele, querendo ou não, próximo, né?
Inclusive, quando eu vim de Salvador para cá, eu morava com ele, né? Morávamos na mesma casa. E nós temos o mesmo problema de família, que é insônia. Nem ele, nem eu dormimos. Aí o problema é que ele ficava assistindo televisão e fumando. E eu ia ler alguma coisa, sendo que ele, o chefe não tem hora para acordar, né? Mas quem está coordenando tem. Aí eu me acordava de 6 horas da manhã para mandar ajeitar, falar com segurança, falar com o pessoal, cozinha, esse negócio todo. Ele acordava de 8. Mas ele esquecia que eu ia dormir de 4h30, 5 horas junto com ele. Né? Então tinha essas loucuras que o pessoal até hoje, tu não dorme não? Eu disse, não, eu não tenho esse sono meu, eu me recupero com 2 horas de sono. Ô Quito, mas assim você falou que uma das suas opções em ser esse grande comunicador que você é, foi justamente de ouvir a população, né? De ouvir o clamor da população, a reclamação da população, e isso de certa forma incentivou você a ser locutor, né? Para ser essa voz da população, né? na cidade, né? Levar esse clamor da população para as autoridades, fazer esse povo ser ouvido. Exatamente, é por isso que eu estava falando, né? É por isso que eu digo que a gente precisa assim, de uma semana para entrar a linha de raciocínio. E Oswaldinho, na primeira semana que a gente chegou em Goiânia, e nós fomos morar lá em Ponta de Pedra, ele sempre reclamando. Eu disse, rapaz, ele não foi prefeito daqui, como é que ele está reclamando? E ele disse, Marquito! Que ele falava gritando, é por isso que as pessoas achavam que ele é grosso. Não, mas quem era no dia a dia sabia que aquela forma de falar era o jeito dele. Ele falava com os irmãos, ele falava com a mulher, ele falava com um padre. Eu cheguei dentro do Palácio do Governo, ele estava falando, gritando com o governador. Eu assustadíssimo, né? Porque, é como eu digo, ninguém está acostumado a ver ninguém gritando. Ele gritava lá dentro do Palácio do Governo e o governador ria, Raul Henrique também riu, né? Porque eles conheciam o Oswaldinho de longa data e sabiam que aquela forma de falar gritando era normal. E Oswaldinho dizia assim, olha, vá para a rádio, peça lá para Duda que inclusive faleceu, né? Peça para Duda, para Vilmar Gomes, para ver isso, para ver aquilo. Fale com o Felipe Andrade, esqueci até de falar do Felipe Andrade também. Fale com o Felipe Andrade, que ele vai fazer a reportagem. Porque ele via que existia o problema, mas a própria rádio, que ele era dono, não noticiava. Esse Marquinhos, isso não pode acontecer. E essas coisas foram pegando até que em 2020, logo após a campanha, eu me afastei dele, né? Questões familiares, a gente foi. Eu me separei, né, do meu primeiro casamento, como eu falei, né? Eu já estava há 8 anos na Bahia, me separei, e essa coisa toda, eu disse, não, eu preciso dar um rumo para minha empresa em Salvador, eu não posso ficar aqui com ele. Ele não gostou, não, então vá-se embora. Eu disse, não, embora eu não vou não, mas eu não posso ficar aqui na prefeitura com você, se eu tenho uma empresa, eu tenho filho, eu tenho uma outra vida, né? E aconteceu de a gente ficar meio estremecido, né? Ele ligava quando queria alguma dúvida, isso, eu respondia, mas não estava na prefeitura. E aí a gente recebeu o convite desafiador, que você está rompido com o Oswaldinho não vai sair candidato, porque era a doença dele, uma doença, né, uma síndrome de Crohn, e não tinha cura. Eram paliativos, mas a gente já sabia que não tinha cura. Ele foi para os melhores especialistas do mundo inteiro e todos disseram, olha, não tem. A gente aqui tem como amenizar a dor, os incômodos, mas não tem. E a gente sabia que ele ia ter que colocar alguém. Então, pessoas que, já que você não está, você não quer fazer uma experiência, não? Você não quer vir coordenar aqui a campanha da oposição? Aí eu me lembrei de uma coisa que o Oswaldinho dizia, faça experiência, faça teste, conheça as pessoas. Eu me lembrei, na hora aceitei, sem problema nenhum. Por quê? Não era Oswaldinho um candidato. Todo mundo hoje fala, mas rapaz, você foi contra o seu primo. Meu primo não foi candidato em 2020. Meu primo foi candidato em 2016 e eu ajudei a eleger ele. Ele me trouxe da Bahia para ajudar a eleger ele. Em 2020 ele não foi candidato. E as pessoas não lembram desse fato. Então eu não fui nunca oposição ao meu primo. Eu estava
primeiro, como eu disse logo no começo, eu sou um homem. Honro o que falo, o que digo, não precisa assinar nada não. A minha palavra, para mim, fui educado dessa forma. E eu fui como profissional. Porque se você é um profissional, essa é a grande diferença. Como eu digo, epa, uma coisa é você, né, ser chamado para fazer um podcast, outra coisa é para você chamar para dirigir um ônibus. Ali é um profissional, ali leva vidas, né? Aqui você dá informação que também pode levar, dependendo da informação, também, mas são coisas distintas. E como eu gosto de desafios, gosto de aventuras, não, vamos participar. Perdemos, mas foi uma experiência, porque eu conheci o lado da oposição de Goiânia. E hoje eu posso bater no peito que eu sou a única pessoa que conhece os dois lados da moeda, né? Fiz campanha milionária e fiz campanha do Tostão. Fiz campanha com poderosos e fiz campanha contra poderosos. E isso me enriqueceu. Isso me trouxe experiência. E aí, passou essa doença, infelizmente ele faleceu, uma perda enorme para a história do nosso município, porque ele brigou durante 2016, mesmo doente, mesmo na UTI, né, ele brigou para colocar Goiânia numa posição. E ele conseguiu, porque ele negociou com a Jeep que não estava pagando uns impostos, porque existia uma divergência de valores. Ele perguntou qual é essa divergência. A diretoria, a presidência, porque nós fomos nos encontrar com a presidência da Stellantis na época. Enquanto o ex-prefeito tratava com advogado. O Oswaldo disse, não, eu vou tratar com advogado? Eu não sou advogado. Eu sou prefeito de Goiânia. Eu, no mínimo, tenho que tratar com um presidente da Jeep no Brasil. E a gente foi e tratamos com o presidente. Até porque era um papo de empresário para empresário também, ele né? entendia. Aí chegou lá, o cara disse, meu amigo, olha, o ex-prefeito daqui, né, tá querendo me cobrar aqui tantos milhões por ano, né? Tem 4 anos que não paga. Aí ele disse, mas o que diz o contrato? Ia ficar isento de um determinado imposto por um tal período, a partir de tantos anos, começaria a ser pago proporcionalmente esses valores. E assim se fez, sendo que não pagaram o IPTU, porque eles achavam que a área não era uma área urbana, era rural. E o valor de área urbana é um, rural é outro. E assim se foi. Simplesmente, uma diferença, por exemplo, o ex-prefeito queria cobrar 60 milhões, o Oswaldo disse, não, mas mandou refazer o cálculo, dava 25. O Oswaldo disse, olha, pague 30, o cara fechado. Então, uma briga de 4 anos foi resolvida em um cafezinho. E ele, quando começou a entrar a riqueza que hoje nós vemos, hoje é 90 milhões, não pela Jeep, né? Hoje toda a arrecadação chega a 90 milhões. É uma arrecadação bilionária quando você faz o cálculo, né, de 4 anos de um governo, né? Então, quando chegou isso aí... Esse 90 milhões é mensal? Mensal. Então, se você multiplicar, dá mais de 1 bilhão por ano. Anual. Né? Anual. Ou há uma previsão de que o governo do atual prefeito termina aí chegando perto dos 5 milhões e pouco. Então, é muito dinheiro. Muito dinheiro, coisa que Goiânia jamais Sim. esperava. E é isso que a gente começou a ver essas falhas, porque ele apoiou o atual prefeito, juntamente com o vice. O vice com o atual prefeito, com pouco tempo, romperam, então já criou uma divisão dentro do governo que jamais Oswaldinho iria aceitar. E Oswaldinho, quando morreu, ele já morreu chateado com o atual prefeito. Porque ele dava orientações, pela experiência que ele tinha, não faça isso, não cumpre isso, né? E ele no hospital, o prefeito aqui fazendo o que queria. Lembrando que ele nunca foi político, nunca foi administrador. Então deveria seguir as orientações de quem, né? Mas, e aí? Aí foi aquela história que eu ligava o rádio, eu indo para Recife, indo para João Pessoa, eu ligava o rádio, na própria rádio, me lembrei novamente do que, porque de vez em quando aparece, dá um sininho na minha cabeça, na minha memória, e vem
aquelas mensagens que o Oswaldinho, no grito, dizia: faça experiência, por que não está acontecendo isso? E eu, oxente, a rádio querendo é da família, oxente, como é que a gente tem uma rádio de 130 municípios e não diz o que o povo está sentindo? Aí eu liguei, né, pro gerente. A situação, não, aqui é porque a linha, eu disse, não, mas a linha, quem faz é o ouvinte. Se o ouvinte quer escutar música, vai para uma rádio de música. Se o ouvinte é evangélico, vai para uma rádio evangélica. O ouvinte da Goiânia FM é um ouvinte que quer saber do que está acontecendo. O ouvinte da Goiânia FM é aquele que está preocupado com o seu vizinho. Ah, é a rádio de fofoqueiro? Não, não é a rádio de fofoqueiro, não. Agora a gente fala uma fofoquinha de vez em quando, que é gostoso, né? É gostoso. Dá audiência. Eita, minha sogra que gosta dessas coisas. Eita, não era pra falar da sogra, mas tudo bem. E aí, eu disse, rapaz, dificuldade. A gente teve um problema de saúde com um dos nossos âncoras, que era Vilmar Gomes. Excelente radialista. Mas a idade avançada, ele tem problema, inclusive renal, ele faz hemodiálise, que é uma guerra nossa, porque eu tinha o meu primo, que foi o irmão de Oswaldinho, Carlos Rabelo, né, que ele também fazia hemodiálise, então a gente teve isso dentro da família, e a gente via o sofrimento de Vilmar, né? Até hoje ele sofre. E faltava carro, não ia um enfermeiro, de vez em quando ele passava mal, aí o pessoal ligava, ele tá passando mal aqui. E Oswaldinho, me lembrava que Oswaldinho fazia muita crítica com relação a isso. Tanto é que logo quando a gente assumiu o governo em 2017, a primeira coisa foi ele mandar botar enfermeiro em todos os carros do transporte fora de domicílio. Hoje, até hoje, em todo carro que leva doentes, pacientes, tem um enfermeiro, uma técnica de enfermagem dentro do carro. Foi Oswaldinho que começou isso. Porque ele falava que os irmãos goianenses não poderiam ser tratados de qualquer forma. E aí, Vilmar Gomes adoece. O gerente, nosso gerente, mandava até um abraço, que ele disse que iria escutar a gente, né? Ia assistir a gente. Leto Wellington, né? Barbosa, Leto dos Teclados, como é conhecido, né? E disse que, olha, a gente está com dificuldade, porque a maioria dos radialistas estão hoje trabalhando diretamente na prefeitura ou tem cargos, né? Parentes ligados à prefeitura que não seguiriam a linha da Goiânia FM. E agora? Isso aí fui para um lado, para o outro. Nas minhas insônias, bateu novamente. Eu disse, por que você não vai fazer? Aí no dia de manhã cedo, já liguei para o sindicato. Meu amigo, eu preciso ser radialista. Eu já vinha fazendo, inclusive, um podcast na época, na TV Gaiamum, com o Sérgio Silva, que era falando de política. Lembro dele. Né? E também na Nova FM eu fazia Roda Goiana, que era um programa de bate-papo. Né? E tinha essa experiência, mas nada muito sério. Uma vez por semana, uma coisa, né, meio amadora. Aí eu disse, não, vou me formar. Liguei para o sindicato, olha, porque precisa disso. Meu amigo, me diga uma coisa, eu posso fazer e depois conseguir tudo isso? Eu não disse que tinha rádio, não, eu participei de tudo isso. Não, então o curso começa na outra semana, o senhor pode, 2 finais de semana, tal. Fui, fiz. Levei, inclusive, Gerlan Roberto, ele também deve estar escutando a gente. Levei Gerlan com o Roberto comigo, né, que tem o pessoal também radialista, trabalhou lá na Goiânia FM. Levei ele fez o curso comigo. Embora muitas vezes aí, muitas discussões, ele não fala, porque ele poderia sair em defesa. Não, o Quito fez o curso comigo, né? Mas ninguém não. Eu, para o povo de Goiânia, ou a oposição de Goiânia, eu sou um cara que não tem curso, um cara que não sabe nem ler, né? E é despreparado, né? Por isso que eu digo, todo mundo pensa que a gente é despreparado. É por isso que eu digo, quem sabe faz ao vivo. Por isso que eu convido mesmo, olhe, convite, venha, vamos debater. E muita gente não vai, porque sabe que se for, a gente vai debater, independente do assunto. Essas noites todas que eu fico em claro, eu não fico à toa, não, né? Tá produzindo puxando. Você vê que eu matei papel para ler, eu trouxe, mas né? Quinta, Vitória, para não estender, porque tem um monte de polêmica aqui para conversar com você. Você já falou aí da sua história, os motivos, né, pelos quais você hoje está como um dos grandes comunicadores aqui da região, né? E assim, eu acho que a gente pode começar pela polêmica daqui de Condado, né? Condado. Que recentemente a gente teve
uma briga, né? Uma briga de terreiro, por assim dizer, né? Vamos trazer no popular, entre o município de Condado e o de Goiânia, né? Acerca de uma terra no Engenho Diamante, né? Inclusive, a proprietária de lá é parente sua, né? Essa situação das terras foi uma coisa que foi muito polêmico, né? É. E mais polêmico porque quando o prefeito de Condado faltou com respeito com a vereadora Ana Diamante, coincidentemente minha cunhada, mas eu não gosto nem de falar porque a turma fala, só defendeu porque é cunhada. Não. Eu saí em defesa, não só por ela ser minha cunhada, mas ela por ser mulher, por não admitir a violência política de gênero. Eu costumo falar direto na rádio sobre isso. E o povo pensa que é tapa, que é murro. Não. É quando você impede, né, uma vereadora, como tem aqui em Condado mesmo a vereadora Sandrinha, que muitas vezes ela fala na tribuna e nada é feito das palavras dela. Como a ministra Carmen Lúcia disse agora recentemente no Superior, né, Tribunal Eleitoral, no qual ela estava presidindo antes, que as mulheres não se silenciaram. Não foram as mulheres que se silenciaram. As mulheres foram caladas. E isso é uma violência política de gênero. Porque, como eu digo, um vereador, o presidente de nenhuma Câmara vai conseguir calar um vereador. Mas a forma de calar as vereadoras, eu dei como exemplo a minha cunhada, Ana Diamante, Ana de Marcílio, que é outra vereadora em Goiânia, Sandrinha de Paulinho em Condado, elas não são caladas com violência física, não. Elas são caladas simplesmente porque elas são colocadas de lado. Elas são ignoradas, mesmo sendo eleitas democraticamente. Porque o voto que um homem teve para estar ali como vereador, a vereadora também teve aquela mesma condição de precisar ter voto para estar ali como vereadora. E o prefeito Cassiano faltou com respeito à vereadora. Ele faltou com respeito por ela ser vereadora do município de Goiânia, então ele faltou com respeito com todos os goianenses. Ele faltou com respeito a uma mulher, porque ao ter lá mais de um vereador, ele ignorou as falas dela. E aí não é querendo menosprezar ninguém, mas na sala os demais vereadores não tinham o curso de direito, enquanto a vereadora Ana Diamante é advogada. Então, inclusive esse documento aí que eu até trouxe para você ver, é um documento que ela, né, juntamente com o deputado Antônio Moraes, a quem quero saudar, né, mandar saudações aqui, saiu em campo para poder fazer as justas correções nessa questão territorial. Mas o prefeito Cassiano soltou piadinha, né, lá, porque tinha outros vereadores na sala dele. Primeiro disse que ela não entendia, né? Olha, vocês entendem, ela não. Que é isso? Ela é vereadora tanto quanto eles. E foi uma falta de respeito. Por isso que eu digo que eu não sou polêmico, eu sou uma pessoa que vejo o erro e não aceito. E não posso me calar diante de um erro que eu vejo. Eu nem vou me omitir, nem vou ser, né, omisso, né, ou conivente. Aí eu falo. Aí não saiu bem, recebi mensagenzinha de Zezinho, de Biozinho, de não sei quem, recebe ameaça. Ô menino, olha, eu já disse e vou repetir, viu? Eu sou frouxo, eu sou medroso, eu sou cagão, agora eu sou doido. E para um doido não tem esse negócio de medo, não. Se é verdade, se o cara tá ali, uma representante do povo goianense, mostrando, tá até aqui, dá licença, tá aqui mostrando uma lei tá aqui, né, de 2022, que diz, tá tudo escrito, é lei, não é um prefeitozinho que vai dizer que essa lei não tem valor, não. Não é um prefeitozinho que vai simplesmente respeitar uma vereadora que foi eleita democraticamente. E ele fez isso. E eu, como goianense, e eu que estou ali na Goiânia FM para defender o goianense, não posso aceitar. Aí foi a polêmica, foi essa. Mas não, tá aqui. Eu trouxe até para vocês verem que a gente
mata a cobra e mostra o pau. A lei é essa. E o prefeito de condado, ele tem que seguir a lei. Ah, mas foi um erro. Foi uma má interpretação que soube-se usar maldosamente. Ô, Quito, mas assim, para quem não entendeu, acho que ficou, assim, principalmente para a população daqui de Condado, exato. ficou aí uma coisa muito, assim, ficou muito nebuloso, entendeu? A gente não sabia exatamente, até hoje eu também não sei Ficou exatamente vago, né? como se deu, como surgiu essa má interpretação, como você fala aí, que houve para pegar uma parte da terra para o município de Condado. Então, assim, eu queria que você explicasse Vamos como, explicar. como Vou se... correr rápido, né? Como Porque se, tem muito assunto. como se deu isso, entendeu? Primeiro- Porque aí quem está vendo aqui o nosso podcast, a nossa entrevista com você, vai entender realmente como Isso. foi o processo, como chegou até esse ponto. Eu tenho até um gancho para pegar também, e só interrompendo aqui rapidinho Sim, vocês, deixa eu deixar alguns dados para vocês. Até 2020, a gente tem aqui um número, tá, da Câmara, do site oficial da Câmara, câmara.leg.br. O aumento de vereadoras no país como um todo, né? E aí a gente tem a formação em 16%, e isso são os dados de 2020, do dia 17/11 de 2020. Então, há uma crescente, né, de mulheres participantes na política, de mulheres que estão sendo eleitas, mas a gente ainda tem um déficit muito grande, por exemplo, em cargos não cargos, né, mas atribuições dentro da casa de maior relevância, como presidente, por exemplo, né? Isso. Aqui em Condado, nunca houve, eu acredito que em Goiânia também não que eu me recorde, uma mulher presidente da casa. Uma única mulher foi prefeita de Goiânia. Então não há esse hábito, né? É um meio dominado por homens. E isso acontece. E pegando já o gancho, eu tenho uma pergunta justamente relacionada a isso, que eu não poderia deixar de fazer, que é a pergunta feita por um pré-candidato aqui da cidade, Sim. doutor Edberto. E ele fala assim, ó, Quito, como você avalia o tratamento do prefeito com a vereadora Sandrinha, né? Que também existem vários episódios envolvendo Sandrinha, Isso. inclusive, dentro da casa onde ela foi... Inclusive, meu nome foi citado. Não meu nome foi citado, mas o radialistazinho, ou radialista, como normalmente eles falam de mim, né? Justamente porque a gente saiu em defesa. Justamente tudo começou por causa disso aqui, dessa lei. Porque a vereadora Ana Diamante, que mora no antigo assentamento Diamante, porque você perguntou, Quito, como é que começou isso? Primeiro a gente tem que lembrar que Condado pertencia a Goiânia, então já não tem dúvida. Epa, a terra é de quem? Se a terra for de alguém, é de Goiânia. É ou não é? Não. Porque Condado, a antiga Goianinha, foi desmembrada, foi desmembrada. Justamente. Não é isso? Quantos anos tem Condado? 50, vai fazer Que 57 faz de agora. emancipação. 57 agora. Goiânia tem 454 anos. Então, quem era de quem? Então já começa a tomar, mas que tu é polêmico. Não! E outra coisa, eu digo sempre, o dinheiro que tem em Goiânia dá para comprar Condado, viu? Não brinque não. Que é bilhões Ave e mais Maria. bilhões. Não, porque não é isso, a brincadeira não é essa. Porque o prefeito Cassiano chegou, ignorou uma lei, disse que existia um erro, ele não viu o erro e disse não. A partir, olho grande, informação errada. Ele teve a informação que as terras, a Klabin, ela está para ser ampliada. Passará a ser a segunda maior empresa, né, de papel e celulose do Brasil, com ampliação. Epa! É imposto. Tá nas terras de Condado. Sendo que ele teve má informação. Deve ter sido mais um desses secretários incompetentes, como Goiânia está cheio, Condado deve ter também muitos. E a gente começou a brigar numa coisa que não havia necessidade, porque a linha, os limites territoriais de Condado e Goiânia ficava, teoricamente, no meio de uma rua. Ele podia chegar e dizer, no meio de uma rua? Peraí, vamos ser, né? Mais prático, né? Mas vamos ter uma compaixão desse pessoal. Se é metade, quantos metros para poder a gente acabar aqui a área urbana aqui, a vila aqui, né? Aí o cara vai dizer assim, 2 quilômetros. Aí o prefeito Cassiano achou que não. Isso é meu e acabou-se.
E é assim, é. O que até então já era de Goiânia, nunca tinha sido questionado Nunca tinha, antes. porque aí você diga, mas a dona Madalena Diamante, guerreira, né, Madalena, todo mundo conhece na região, ela que foi agricultora, foi uma das primeiras líderes, que o pessoal fala de assentamento, foi ela, e recebeu, porque hoje Diamante tem documento. Tem documento. É um assentamento que foi referência no estado, um assentamento que já recebeu vários prêmios por produção. E ela tinha a posse da terra. E na posse da terra, ela está mais de 35 anos lá, dizia que era do engenho, não era, era o engenho, e eu não fugiu agora da memória. Não era o engenho que o prefeito Cassiano achava que era. Que era para lá. Era terra dos engenhos Pedregulho, acho que. Pedregulho. Que foi aonde a Clabin comprou. Mas a briga até então era, como eu digo, olho grande, informação errada, ele muito prepotente, muito arrogante, não quis dar atenção aos vereadores de Goiânia. O prefeito de Goiânia, por não ter conhecimento, como eu digo, uma pessoa leiga, né? Uma pessoa de poucos estudos, não tem conhecimento, a gente não tem nada, cada um, né? É uma pessoa querida, a gente não pode dizer isso, ao contrário, o prefeito de Goiânia é uma pessoa querida, mas tem pouco conhecimento em todos os sentidos, certo? E ele deixou a cargo do procurador do município e dos vereadores. A vereadora Ana Diamante, por residir e pela mãe dela ter história de luta, ter sido a primeira mulher a administrar um assentamento, receber vários prêmios, né, por estar desenvolvendo em um assentamento que naquela época, 30 anos atrás, não é feito hoje não, que tem MST para todo lado não. Aí vem Joaquim Francisco, vieram vários, na época o deputado Oswaldo Rabelo, porque tem que ter a história que muita gente não sabe, como vocês mesmo pediram para a gente dizer. Então, existe um documento com mais de 35 anos que diz que aquilo ali pertencia à usina, que a usina tinha as terras em Goiânia. É um documento registrado em cartório que está no governo do estado, porque se lá é um assentamento, não se faz assentamento sem a devida autorização do governo do estado. Então, por isso que eu digo, o prefeito Cassiano mais uma vez peca pela falta de informação. E aí quando eu digo que essa informação deveria partir dos seus secretários, que a qual eu chamo de incompetente. Porque a gente chama e prova. Por quê? Tá aqui a lei, pô. O cara pegou a lei, ele vai ler aqui, ó, tá escrito, tem outra lei, inclusive, né, os erros ou impressões fáticas. Ele dá uma brecha aqui na lei 17 mil, viu, prefeito Cassiano? Chama aí a atenção do seu secretário, porque a lei 17.815 de 2022 prevê no artigo 2º erro ou imprecisões fáticas em consequência entre os limites previstos na norma e realidade administrativa do município, determinado presta serviço público em área, né? Ou seja, ele permite que seja ajustado. Os moradores é que tem que dizer, olha, não, a gente vamos ficar aqui porque aqui está melhor. E com tudo isso o que aconteceu foi bom. Sabe por quê? Porque a gente descobriu que vinha verba do governo federal para essas terras e o governo do nosso prefeito Cassiano jamais botou R$1 lá. Então, Quito Nogueira é polêmico, por quê? Porque diz a verdade. Eu quero desafiar aqui o prefeito Cassiano, desafiar aqui qualquer secretário desta prefeitura e até mesmo qualquer um vereador da base a provar que a prefeitura municipal do condado colocou R$1 nas terras de Diamante. Agora eu provo que veio verba federal, há mais de 4 anos vem verba federais para o município de Condado para investir lá, na educação, na saúde. Isso é crime federal. E eu já avisei na rádio várias vezes, ao próprio prefeito, isso já foi dado entrada no Tribunal de Contas da União, porque isso é desvio, isso é crime. E que não é polêmico é por causa disso. Porque a gente estuda um pouquinho, porque eu tenho trabalho de passar a madrugada todinha lendo, enquanto eles se acomodam dentro de um gabinete com ar-condicionado,
tomando cafezinho e aceitando o que um secretáriozinho qualquer diz. Agora venhamos e convenhamos, né, Quito? O Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto da União, não vou chamar de incompetente, mas negligente de forma absurda. Se ele realmente fizesse seu papel, né, de forma incisiva, justa, do jeito que deveria ser, as coisas seriam totalmente diferentes. E muitos prefeitos, vereadores, eles teriam um pé atrás antes de fazer absurdos. Qual é o papel do vereador? Fiscalizar. E por que você está dizendo isso? Porque o vereador do município de Condado não fiscalizou, porque os vereadores, a grande maioria dos vereadores de Goiânia não fiscalizaram. A vereadora Ana Diamante teve essa iniciativa e o que aconteceu com ela? Sofreu Foi retaliação. desrespeitada, foi ridicularizada na frente dos colegas. E o mais vergonhoso, que aí eu chamo a atenção como goianense, foi os colegas vereadores de Goiânia vendo a sua colega parlamentar sendo desrespeitada por um prefeito de outro município, não sair em defesa dela e do povo de Goiânia. Porque, na realidade, o que a vereadora estava fazendo é defendendo o povo, defendendo que o povo goianense não deixasse de receber, como o povo lá de Diamante deixou de receber, calçamento. Hoje, Diamante era para ser uma localidade toda calçada. Mas com essa briga, né, que o prefeito Cassiano quis, né, levar à frente, o prefeito de Goiânia, para não ser depois ser responsabilizado por um crime de improbidade administrativa, mandou suspender o calçamento de Diamante. Mais uma vez o prefeito Cassiano soltou uma piadinha, disse que não haveria problema não, que seria muito mais perto o pessoal de Diamante vir para Condado, vindo por Jacaré, né? Jararaca. Pegava ali Jararaca, chegava rapidinho. Aí eu disse que era muito mais rápido pegar uns jegue e andar dentro da cana também para vir para Condado para falar com o prefeito. Inclusive conheço algumas pessoas de Diamante que estavam revoltadas, super revoltadas em relação a isso, né? Que eles não queriam que Diamante fizesse parte, né? 35 anos. Aí eu faço a pergunta para você, Auxiliano. 35 esperando o desenvolvimento. Lâmpadas de LED, coleta de lixo, ronda da Guarda Municipal, professores. E finalmente ia chegar o asfalto. Aí, pelo ego de um político, simplesmente aquela comunidade perdeu e está perdendo até hoje. Para você ver, embora esteja tudo pronto, tudo adiantado lá na Alep, inclusive a informação que eu também passei na época na rádio e vou passar novamente aqui, o prefeito Cassiano, ele não assina mais nada, ele vai tomar conhecimento através do Diário Oficial. Ele sequer será consultado. Para você ver o tamanho erro dele, a tamanha incompetência dos secretários dele, vai fazer com que ele passe uma das maiores vergonhas políticas, que é um prefeito vai perder a terra sem sequer assinar um papel. Por quê? Porque ele não cumpriu o que está aqui, ó. É lei. E ele que descumpriu. E ele e o secretário dele que faltou com atenção em ler e seguir o que diz a lei. Graças ao apoio do deputado Antônio Moraes, outros deputados viram essa causa, porque não é só Condado, aí a gente tem que ser justo também. Não é, o problema não era só Condado que estava pegando terras de Goiânia. Igaraçu pegou terras de Goiânia, Itaquitinga pegou terras de Goiânia. Quero mandar até um abraço ao prefeito de Itaquitinga, prefeito Patrick, que prontamente, o prefeito Patrick, prontamente, quando ele soube dessa situação, prontamente disse, a terra é de Goiânia, não se discute. Ainda teve vereador, não, mas vai perder os royalties, o pessoal achando que isso, né? Agora você vê, Itaquitinga tá mais afastado, né? Vê bem, vê. Goiânia, o Condado é colado com Goiânia, Itaquitinga é muito mais afastado. De imediato cedeu, devolveu, não, houve um erro, é mais do que justo a gente devolver. Aí teve, não, mas tem o royalty do gás. Pessoal, para você falar em royalty, vai estudar, vai pesquisar,
vá no governo do estado e diz, olha, qual é a planta aqui? Onde é que passa essa danada dessa linha? Passa dentro de Goiânia, menino. O que tu tá pensando que vai passar? Ah, mas é porque tem uma pista que passa lá por trás, né? De Taquitinga. Mas o que é de Taquitinga é de Taquitinga. O de que é de Condado é de Condado. O que é de Goiânia é de Goiânia. Já é lei, tá dividido por lei. Não tá dividido porque um tem os olhos verdes, o outro tem os olhos pretos, não. Tá na lei, ó, o trecho aqui é esse, é tantos por cento, ali, tantos por cento. E assim se foi. Ok, tá aí do caso, hoje Diamante, essa área daí, ela tá Não, aí veja bem, essa ação aqui está correndo na Alep, a Alep está já preparando uma nova lei de autoria do deputado Antônio Moraes, está até tudo explicadinho aqui, não é? E infelizmente ela já não foi votada, porque precisa da aprovação dos deputados, porque o presidente da comissão está doente. Para você ver que até essa informação, por quê? Porque a gente tem que acompanhar o mal dos políticos. Da CCJ, né? Os políticos querem dizer que sabem de tudo, mas não acompanham. Para você ver, eu tenho interesse, juntamente por saber, por morar, porque eu resido também em Diamante, saber como é que está a situação da terra onde eu moro. Eu fico sabendo, ó, o cara está doente. A importância que se tem uma informação. Como é que eu posso cobrar que ande uma coisa se o cara que realmente toca a coisa está doente? A gente tem que ter um pouco de paciência, que as coisas acontecem. Infelizmente, ninguém pode prever doença. Mas o cara chegar e simplesmente, não, aqui é assim, bater na mesa, ignorar a autoridade, ignorar a vereadora que foi eleita democraticamente, tratar ela com descaso, fazer dela como se ela não fosse ninguém, ou que se ela, naquela reunião ali, fosse a menos esclarecida, que no final ela era a única que tinha, que me lembre assim, segundo os vereadores que estavam presentes, a única que tinha formação e direito. Se era a única pessoa que poderia falar e tinha base para falar, era a vereadora, que era advogada e morava em Diamante. Então, por isso que eu digo, o prefeito Cassiano foi muito infeliz, né? Foi desrespeitoso com a mulher, por isso que isso levou depois, daí a gente, a Sandrinha de Paulinho foi se solidarizar com Ana Diamante, foi aí que nós conhecemos ela, ela foi até na rádio para solidarizar e tal, e conhecemos, e a gente passou a acompanhar o caso de Sandrinha, porque ela levou para conhecimento da gente que muito, ela primeiro, por ser a única mulher como vereadora em Condado, ela estava sofrendo o que as pessoas precisam entender, o que é violência política de gênero. Não é tapa, murro, não. É quando você, por ser homem ou por ser mulher, é discriminado, é afastado, é colocado de lado, é desrespeitado ou então ignorado. Não, ninguém gritou com ela, ninguém esculhambou ela, mas não deixaram ela falar ou não deram atenção ao que ela estava falando. Mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, como todos os outros 11 vereadores de Condado. Aí Quito, o polêmico, sai em defesa. Aí o presidente da coisa, quero mandar até um abraço para ele, né? O vereador Vavá, né? Isso. Porque, como eu digo, Quito é polêmico, o pessoal fica com raiva. Não, porque as pessoas sabem que eu não estou destratando ninguém, não estou desrespeitando ninguém. Eu estou mostrando a verdade. Ah, mas tu é... Não. É porque eu digo, eu sou moedroso, eu sou... Pensa no cabo que eu venho de Goiânia pra cá agora de noite, venho morrendo de medo. Eu sou doido, eu piso fundo, pronto. Uma coisa compensa a outra, né? Aí eu chego e digo, não, o que é isso? Eu presenciei uma transmissão onde a vereadora pediu a palavra e ela foi negada. Como? Primeiro, a falta de respeito com um parlamentar que foi eleito democraticamente igual a todos os outros, porque eu que estudei pouquinho, eu ainda gosto de dizer sempre assim, né, que a gente sempre precisa estudar mais, eu estudei pouquinho nesses 55 anos que eu tenho, sei que dentro da Câmara todos são iguais, todos os vereadores são iguais, ninguém é mais do que ninguém dentro da Câmara, porque todos foram eleitos através do voto. E como é que na hora que ela tem que sair em defesa, ele disse, não, vou dar direito à resposta não. Mas ela não foi citada? Ele não fez uma acusação a ela, disse que ela estava na rádio. Você estava na rádio, naquela rádio, com aquele radialista.
Não, presidente, ela não estava na rádio, não, porque eu não preciso que as pessoas estejam junto de mim para eu defender o certo, não. Que a turma fala, mas Quito, como é que tu consegue fazer um programa de manhã e de tarde? É porque a verdade sai que a gente está conversando aqui, pode ver o tempo aí. Já passou. Em momento nenhum eu gaguejei, em momento eu peguei livro para ler, porque a verdade a gente já sabe. O difícil é mentir, que aí você tem que pensar como é a forma melhor para ninguém descobrir que tu tá mentindo. Mas falar a verdade é muito simples. Ok, mas lá, hoje, os serviços públicos de lá, que são ofertados pelo município, está paralisado ou até Não, que essa aí lei, veja bem. que essa lei seja votada? Ou... Aí os vereadores de Goiânia sentaram com o prefeito. O prefeito, como eu digo, ele pode ter o defeito que for, mas é uma pessoa que escuta, né, lá os vereadores e disse, olha, enquanto não se resolve isso, a gente vai fazer uma consulta ao Tribunal de Contas, vamos explicar que são serviços essenciais e que a gente não pode deixar, e o município de Condado não tem condições de dar. A maior vergonha é essa. O prefeito Cassiano queria tomar Diamante, mas não tinha ônibus, porque ele já não tem ônibus para cá. Já não tinha saúde, porque não tem saúde aqui. Como é que ele ia dar saúde, ônibus, guarda municipal, coleta de lixo, porque isso tudo tem Diamante. Bom ou ruim, mas tem. A gente não está aqui questionando, porque eu também vou questionar as coisas ruins. Tem. Se é bom, se está em todo dia, se não está em todo dia, é uma outra história. É como eu sempre digo, a gente não nega o que está sendo feito. Mas para Goiânia, que é uma cidade bilionária, a gente faz vários questionamentos. Por que não poderia ser melhor? E isso a gente tem que fazer. Não é Quito Nogueira radialista, não. É qualquer cidadão. Né? E, como eu digo, foram lá o prefeito, juntamente com a vereadora, foi lá, conversaram, fizeram uma consulta ao Tribunal de Contas, fizeram um informativo, uma comunicação ao Tribunal de Contas do que estava acontecendo, e o Tribunal de Contas liberou para que o município continuasse ofertando os serviços essenciais, não obras. E aí foi como eu digo que hoje, por causa do prefeito Cassiano, os moradores da localidade de Diamante estão prejudicados sem seu asfalto por causa do prefeito Cassiano. Ele arrumou de uma tacada só quase 500 opositores. Pronto. Isso eu já disse há tempo, né? Então você vê que o político, quando ele não pensa, ele fica na história. Ele pode ficar na história como um grande político, ou ele pode ficar na história como um político medíocre, um político que fez muito pouco, né, quando poderia fazer muito. Que é o caso hoje do meu prefeito lá. E olha que eu sou o babão número 1 do prefeito lá, viu? Tenho crachá e tudo. Posso até mostrar no meu carro o meu crachá de babão número 1. Isso... Fala, né? Porque eu parti daquele exemplo. A turma daqui me chamava de radialistazinho. Eu tenho 1,80 m, homem. 100 quilos. O cara me chamava de radialistazinho, mas eu digo que eu gostava. Porque eu lembrava da minha avó, que me chamava de meu netinho, meu querido, meu filhinho. De uma forma carinhosa. Aí eu pensei, uma memória afetiva, né? É isso aí, disse, rapaz, eu não vou mais ficar chateado quando me chamaram de radialistazinho, não. Porque me relembra coisas boas. Era minha avó que me chamava de meu filhinho, meu netinho, né? Aí eu comecei a usar esse título de radialistazinho. Hoje eu sou um radialista ali. De uma radinha, porque fala aquela radinha, né? Aquela radiozinha menosprezando. Sendo que a radinha é a radinha porque é do coração. É uma rádio que hoje está no coração do goianense, está no coração de todos que fazem a Zona da Mata. São 130 municípios entre Pernambuco, Paraíba e chegando hoje no Rio Grande do Norte. O meu filho do meio mora na cidade de Patos e ele escuta o meu programa, escutava, né, meu programa todos os dias, em Patos. Então, é por isso que eu digo, não existe questionamento. Agora, esse caso de Diamante, é como eu digo, foi uma coisa triste, poderia ter sido evitada. Ele vai passar vergonha, porque o povo de Diamante já disse que vai fazer uma caravana para vir fazer uma festa aqui em Condado, para mostrar que o povo unido jamais será vencido. Isso foi um grito de guerra lá. É um grito de guerra antigo, não é? Mas é a verdade. É quando eu digo, mas Quito... E aí volta a história do rádio. O povo unido jamais será vencido. E eu comecei a gritar isso na rádio. Você que é doido? Não, pô. Qual o meu papel social na rádio?
é falar o que o povo quer. É falar o que o povo não está falando, mas ninguém está dando ouvido. Ou é falar o que eles gostariam, mas tem medo de ser perseguido no emprego, tem medo, né, de um parente perder um emprego porque ele está numa manifestação. E eu assumi esse papel social dentro de Goiânia. Lá, meio-dia, o povo unido jamais será vencido. Mas o radialista, que radialista doido é esse? Não é doido, não. Eu estava falando pelo meu povo. Quem achar ruim, acha. Mas tem mais polêmica. Vai, aqui, rapaz, né? bora. Tem muita. Deu pizza pra Cassiano. Só sei que o negócio boiou. Deu pizza aqui pra gente também. Deixa eu agradecer novamente a do chefe. A pizza chegou aqui, recebemos uma pizza que já deixou o cheiro aqui em todo o estúdio. Valeu do chefe por essa parceria bacana que você tem com a gente. Não tem só pizza lá na do chefe não, tá, pessoal? Tem cachorro quente, tem hambúrguer, batata frita. Tem um cardápio enorme para você escolher. Então, é só você entrar em contato, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp da do chefe, e pedir o seu lanche da noite para acompanhar nosso episódio polêmico do podcast Radioatividade, tá? Peça já, eles têm delivery, vocês vão receber em casa, no conforto da sua casa, enquanto assistem nosso episódio aqui. Nada mais gostoso do que uma pizza com guaraná, né, e assistir aqui o podcast Radioatividade com essas polêmicas aqui, né? Com certeza, né, Quito? Né, Quito? Quito gosta. Eita, falei. Vamos lá, a gente tava falando agora sobre as terras de diamante, mas também teve algumas coisas relacionadas ao, se não me engano, Igaraçu, né? Com o Engenho Bull, Sim, não foi isso? Não, Itaquitinga. Itaquitinga eu até que- agradecer ao prefeito Sim. Patrick e também Igaraçu. Igaraçu, houve uma primeira conversa. Eles também têm a ideia de que passam um cano. Por isso que eu digo, pega um mapa, pô, vai lá na Copa, né? Como é o nome de gás de Pernambuco? Ah, Copérnico. Copegás, né? Copegás. Copegás. Vai na Copegás, tem um mapa, não passa nada lá não, a terra não tem valor não. Porque eles querem o royalty, sendo que eles não querem pesquisar, eles não querem analisar, eles acham que passa lá e pronto. Alguém disse que passa lá. Não existe alguém não. Tubulação de gás não se muda do dia para noite não. A Tem ideia nunca é pegar a terra e sinalização. deixar ela produtiva, da casas, né? Lotear. O negócio é o royalties. É o royalty. Ninguém quer trabalhar é o pelo imposto. povo, não, eles querem receber o imposto. Inclusive, o prefeito Cassiano vai ter que justificar onde ele botou o imposto que ele recebeu durante esses 4 anos aí do governo federal na saúde e na educação, que deveria ter sido investido nas escolas de Diamante e no posto médico de Diamante. Isso é um Coisa que caso ele não sério, viu, investiu. pessoal? E eu Quito falou aqui sobre improbidade administrativa. desafiei O negócio é sério. aqui o prefeito, os secretários e os vereadores da base dele de provar que o condado colocou R$1. Um prego, viu? Não precisa ser R$1 não, porque o prego ainda é mais barato. Se ele colocar lá, provar, a gente dá diamante para eles. dá um Diamante para eles. pra ele, né? Agora, como eu digo, ele não é um prefeito querido, bom, ele não está pensando no desenvolvimento de condado, e por que ele não foi lá bater um papo com o povo? Olhar para a cara daquelas agricultoras, aquelas donas de casa, aquelas senhoras que acordam 3 horas da manhã para cuidar da sua roçada? Oxe, quer ganhar no grito? Aí, por isso que eu digo, eu sou polêmico porque quer ganhar no grito? Aí eu gritava na rádio. Não é assim não. Ele tem que respeitar as pessoas que moram lá há 35 anos, quando ele sequer pensava em ser prefeito. Tem cheiro de política antiga isso, né? Não é isso, é como eu digo. Coronelismo. Aí, mas não, vá lá, porque tudo bem, o senhor quer diamante para o condado, então vá lá ter uma reunião com a comunidade, vá lá dizer o que o senhor vai fazer para aquele povo sofredor, aqueles agricultores que acordam às 3 horas da manhã para preparar, para ajeitar os seus terrenos, para poder vender na feira no sábado. Mas não. Pergunta se algum secretário de condado foi lá até hoje. Pergunta se na pandemia, viu, prefeito Cassiano? Me prove que na pandemia, que era um dever e obrigação do município, junto com o Estado, atender a população. O senhor mandou quantas máscaras para comprar diamante? Máscara, viu? Não estou pedindo oxigênio, médico, cesta básica, não. Eu fiz só uma pergunta de uma coisa simples. Custava 50 centavos, não é isso? É, na época. Pronto. Quantas máscaras no período da pandemia o prefeito Cassiano mandou para Diamante?
Eu queria que os vereadores da base, já que defendem tanto, me respondessem isso. Eu não sou polêmico, não, eu sou verdadeiro. A diferença entre Quito Nogueira e muitos que estão aí é que eles gostam de mentir. Eles aprenderam a mentir. E eu aprendi a brigar pela verdade. A diferença é só essa. Aí chama, é polêmico? Não, pô. Só fala gritando, não é porque eu gosto de gritar. Eu não tenho voz pra ser cantor. Ainda bem que a mesa daqui tá reforçada. Não, eu não hoje. comecei nem a ainda bater aqui, ó. Agora, Ô, Leto, essa daqui é boa, viu? agora Quito é o representante do povo na rádio, né? Ele tem voz ativa. Como é que Quito, a Câmara hoje está formada? A Câmara em Goiânia está formada, né? Maior oposição, maior situação. Como é que ela está formada? Qual é a formação atual? Marceliano, primeiro eu queria voltar para um assunto que você puxou, a questão da vereadora Sandrinha, né? Aqui em Condado. Que é bom a gente falar para depois... Já que a gente... São 130 municípios, eu tenho que conhecer um pouquinho da história, querendo ou não, de 130 cidades e localidades. Até onde a rádio chega, né? Exatamente. Seria uma irresponsabilidade minha não dar atenção aos meus ouvintes. Se eu tenho muitos ouvintes aqui em Condado, eu jamais poderia deixar de dar a atenção devida. E a gente se preocupa. A gente não pode resolver, que não é o nosso papel resolver, mas a gente dá publicidade aos problemas. A gente amplifica a voz dos cidadãos. E quando a vereadora Sandrinha esteve lá em defesa da vereadora Ana Diamante e expressou para nós a dificuldade dela como vereadora de oposição, única mulher, a gente se solidarizou com ela também. Epa! Elas costumam dizer isso, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, é meu grito também. Mas que tu é homem? Eu defendo a todos. Como eu digo lá, todo dia eu brigo com a Compesa. Pode estar faltando apenas água em uma rua, como pode estar faltando água na cidade toda. Eu vou brigar do mesmo jeito. E a mesma coisa. Pode ser com uma vereadora, como pode ser com todos os vereadores. Se tiver, né, coisa errada, eu vou brigar. Igualmente. E a gente viu que Sandrinha estava sendo prejudicada no papel dela democrático, que é fazer fiscalização. É fiscalizar o prefeito, é fiscalizar o vice-prefeito, é fiscalizar os secretários, é saber para onde foram as verbas públicas. Esse é o papel do vereador. E a vereadora Sandrinha de Paulinho, né, estava tendo dificuldade. Como também, logo que o meu amigo Silvano Mendonça, logo que assumiu, né, porque houve aquele problema lá dos partidos, que eu sinceramente, eu sou contrário àquele tipo de coisa. Nós perdemos agora um grande vereador por causa de erro de partido. Erro de partido. O vereador Xande da Praia, meu amigo, meu irmão, né, vereador mais votado de Goiânia, perdeu o mandato mais votado. Viu? Ninguém está falando de um que teve que somar, não. Ele foi o mais votado de Goiânia, perdeu o mandato porque o partido errou. Então eu não sou favorável a isso, não. Mas meu amigo Silvano, né, que a gente conhece de longas datas, porque participamos da campanha do mesmo deputado na época, também no início, né, logo quando ele entrou, ele também sofreu. Hoje não, que ele me parece que ele está na base do governo, né, de Cassiano, então ele já está mais acomodado. Mas quem é oposição sofre. Sendo que as pessoas têm que entender que a oposição, quem faz oposição, está fazendo oposição pelo povo. Quem faz oposição, e que essa é a preocupação, eu acho que deveria ser do povo de Condado, é saber por que a vereadora Sandrinha de Paulinho está criticando uma reforma. Se ela está fazendo aquela crítica, ela está colocando a imagem dela como vereadora primeiro contra o todo-poderoso prefeito, depois contra os secretários e depois contra os próprios colegas de vereança. Será que ela é louca? Né? Porque a turma pensa logo isso. Deve ser uma louca. Não. Vocês já pensaram que ela pode ser a única que esteja correta? A única que esteja realmente dando a cara para bater? Ninguém pensa nisso. As pessoas costumam menosprezar, principalmente por ser mulher, como foi o caso lá da vereadora Ana Diamante, como é o dia a dia em Goiânia, tanto da vereadora Ana Diamante como da vereadora Ana de Marcílio. São duas mulheres em Goiânia. Elas sofrem esse tipo de coisa. E a gente, como radialista, vocês como, né,
comunicadores que são também, a gente tem que levantar algumas bandeiras. E uma das minhas bandeiras é essa, eu não vou aceitar injustiça. Pode ser contra a mulher, pode ser contra o homossexual, pode ser contra negros, contra, né, os autistas, contra a fome. Eu vou sempre brigar. Mas é no grito. Mas o meu trabalho é falar. A minha voz é péssima, é feia. Mas a minha voz é potente. Chega onde eu quero que chegue. E eu uso. A diferença é essa, né? Tem gente que se acomoda. Não, olha, bota uma música aí, menino. Eu não, solta os cachorros. Pronto. Porque a gente tá lá, e como eu digo, se eu quisesse agradar, eu não fazia rádio, pô. Eu fazia TikTok, eu fazia, né, aqueles negócios todos. Dancinha, né? Dancinha, né? no no Instagram. no Kawaii. Mas não, eu tô fazendo rádio, eu sou ali representante do povo. Se os vereadores, como os vereadores agora de Goiânia, e é um dos documentos que tem aí na sua mão, deixaram passar um dos maiores crimes contra a população. Sim, justamente era o que a gente tinha aqui, que, né, a gente teve acesso a uns documentos aqui, falando sobre a compra, né, de cestas básicas. Cesta Eu queria básica. que você falasse um pouco, Kit, sobre isso. E vocês verem que a gente lá falando na rádio, Sandrinha falando, a gente viu essa dificuldade, interferimos, fomos criticados. Quanto mais eles criticavam o que nós estávamos fazendo, que era defender o povo de Condado também, porque todo dia eu recebia, tá aqui, e como eu mostrei a vocês, todo dia tem uma mensagem aqui de Condado, é o pessoal lá do sítio Patrimônio que está faltando luz, é o pessoal da Compesa que também não está abastecendo, é o SAMU que está desativado, é a escola que está sem ter aula direito, é os professores insatisfeitos com os pagamentos. Ou seja, todo dia nós que somos radialistas recebemos informação. Então, quando a gente recebeu informação e vimos que a vereadora estava brigando, estava levantando uma bandeira corretamente, a gente teve que apoiar aquela vereadora que estava defendendo corretamente os interesses do povo. Porque eu não ia defender, eu não sou tão doido assim de pegar e defender um vereador que está todo errado, que o povo todo vai ser contra. Não. Se a gente defendeu é porque ela está do lado do povo, é porque ela tem o apoio do povo. Se ela saiu ali e disse que há uma irregularidade, se ela saiu ali, comprovou que existia uma fraude de um funcionário que não trabalhava, mas recebia. Tentaram calar a vereadora de Condado porque ela disse a verdade, pô. Isso é crime. Crime quando tentam calar, silenciar a única vereadora mulher. Porque sabe da fragilidade dela como mulher. Ela não vai se levantar, dar tapa na mesa, feito nós vamos fazemos. Porque a mulher é diferente. E é isso que o polêmico Kito Nogueira não aceitava. Então eu lá de Goiânia saía em defesa da vereadora Sandrinha e, detalhe, nem conhecia. Porque quando eu mando um abraço aqui, ó, tem gente, Dona Bal, Dona Rosa lá do sítio Patrimônio, Heraldo da Areia, tinha gente que eu falava, mandava abraço e eu nunca vi na minha vida. Mas são pessoas que tiveram a consideração comigo enquanto radialista. E eu necessitava, era uma obrigação minha, dar o meu melhor, para quê? Para defender a causa deles. E era isso que a turma, polêmico, não, pô. Me diga uma coisa que eu aumentei. Por isso que eu digo, e eu continuo afirmando, se eu disser qualquer coisa que não esteja correta aqui, se eu falar qualquer coisa que ofenda, processe. Processe. É um direito de qualquer um. Se sentir ofendido, abra um processo. A gente vai para a justiça. E eu vou ter que provar que eu não ofendi ninguém. Que falar a verdade não é ofensa. Que chamar de incompetente não é ofensa. Incompetente é que não tem competência de. Basta ir para o Google, já que não sabe nem mais o que é o Aurélio, né? Infelizmente tem gente que não sabe. E é por isso que eu digo. O Aurélio está em desuso, né? Aí você vem com essa questão aí que eu acho polêmica e o pessoal está esquecendo. Nossos vereadores de Itadi e Goiânia foram omissos nesse caso das cestas básicas. Mas que está chamando os vereadores de omissos? Omissos. Deixa eu até falar mais pertinho aqui do microfone. Foram omissos. Porque como eu mostrei para você, e tenho aqui também, né? São, a câmera não sei se dá para mostrar,
Isso é um relatório do Tribunal, relatório, né, de auditoria especial do Tribunal de Contas, juntamente com o Ministério Público. São 130 e poucas páginas. Eu tenho só um resumo dele, né? Mas são 100 e poucas páginas isso aqui, onde diz que houve fraude, aonde um jovem de 27 anos abriu uma empresa, com menos de um mês ele estava vendendo, a primeira nota fiscal dele foi 2,5 milhões, com um capital social de 40 mil reais. Eu tenho empresa, pô. Eu com 40 mil reais eu não consigo crédito em banco nenhum. Só no Banco Popular para microcrédito. A conta não fecha nunca. Conseguir um limite de 7,5 milhões de reais para comprar cesta básica. O cara ter um carro que custa 20 mil reais. O Tribunal de Contas nessa auditoria disse até quanto era a feira que a família do suposto dono, que aqui diz que ele é um laranja. Veja bem, Tribunal de Contas e Ministério Público, 2 órgãos de fiscalização, afirmam que houve superfaturamento, sonegação de imposto, facilitação no processo licitatório e outras coisinhas mais, né? E vereador nenhum. Aí eu lhe pergunto, aí você me pergunta, mas que... Sim, e aí, o que é que houve? Houve, é que faz 8 meses que a população carente de Goiânia está passando fome. Mas, Quito, é um problema lá na licitação. Não, meu amigo, isso é safadeza. Isso é vagabundagem. Porque quando o povo está passando fome, eu garanto que não é nenhum dos 15 vereadores. Eu garanto que não é nenhum dos funcionários da comissão de licitação. Eu garanto que quem está passando fome agora, nesse exato momento, não é nenhum dono de supermercado, não é nenhum dono de loja. É um povo pobre carente que continua passando fome. E com uma cidade rica, né? Como você falou. Cidade bilionária. Como você mas falou aí. Não compro por quê? Porque este relatório, que é um documento, paralisou todas as compras de cesta básica. Por quê? Porque foi comprovado que existia irregularidade. Se existe irregularidade, só pode voltar a comprar quando as irregularidades foram sanadas. Aí eu pergunto, qual é o papel do vereador nesse caso? Tudo isso sem nenhuma intervenção da Câmara, né? Vereador nenhum foi para a tribuna para dizer, eu quero saber o que está acontecendo com os 7,5 milhões de cestas básicas que foram compradas pela prefeitura. Aonde está? Porque o povo está passando fome. O distrito, Ponta de Pedra, Catuama, São Lourenço, Gambá, Carrapicho, o povo passa fome. Aí, Quito, você... Ei, calma, deixa Quito falar, né? Eu passo fome, você passa fome. Mas tu sabe qual é a diferença entre nós e essas pessoas que eu falo? É porque a gente passa fome porque a gente tá aqui, trabalhando, conversando. Mas eu já tô olhando ali, tem 2 pizzas, 2 sanduíches, 3 refrigerantes. Nós estamos passando fome porque a gente não teve tempo de comer. Diferente de quem tá passando fome, porque tem vagabundo desviando cesta básica. Tem vagabundo dentro da prefeitura fingindo que ninguém tá passando fome, pô. Como é que eu posso admitir que nós estamos do lado de uma das maiores indústrias automobilísticas da América Latina e a 1,5 km tem gente passando fome? Tem gente que come de manhã, de meio-dia e de noite, macaxeira cozida. E eu tenho que aceitar calado? É porque é burocracia. Não, pô. Isso é safadeza, isso é vagabundagem. Porque para comprar mais de 10 caminhonetes agora, teve dinheiro. 3,5 milhões em caminhonetes novas para os secretários passearem. Janeiro foi gasto 22 milhões de reais em festa. Mas por que não compra cesta básica? O povo está passando fome, quem está com fome não espera. Mas, Quito, é 8 meses, tu tá mentindo. Não, tô mentindo não.
Sabe por que a situação não está mais agravada? Porque nós temos as igrejas, nós temos aí os templos religiosos, nós temos aí bons empresários que têm um coração bom, que mensalmente pegam uma quantidade de feira e vão doar para aquelas pessoas. A própria Jeep, a quem eu quero parabenizar por esse tipo de ação, a Stellantis Jeep, final de ano ela distribui cesta básica para essas famílias carentes. A Klabin faz esse papel social, mas a prefeitura bilionária se cala, se omite, se acovarda diante desse fato. Aí que é polêmico. Não, pô. É porque eu como bem. Eu durmo bem. Então eu tenho que ter a consciência social que alguém não tem o mesmo direito que eu. E a única coisa que eu posso fazer aqui, olhando para vocês e olhando para os telenautas, né? É dizer a verdade. Eu tenho que estar aqui incomodando com vocês. Eu não vim aqui para bater papo, sorrir, não. Eu vim para incomodar. O cara que está escutando a gente, ele tem que se sentir incomodado para ele ter uma reação e dizer, epa, eu vou cobrar meu vereador. Porque quem é Quito Nogueira para dizer que os vereadores não estão trabalhando? Eu não sou ninguém, eu só tenho um voto. Mas eu acho que alguns vereadores fizeram muito pouco e outros vereadores não fizeram nada. Mas só quem vai afirmar o que eu estou falando são seus eleitores. Cada vereador tem um número de eleitores. Para ser reeleito, eles precisam que esse mesmo número de eleitores voltem a votar neles e ele tem que conseguir outros. Se esses eleitores perceberem que tal vereador ou tal vereadora não atingiu o que era obrigação deles, não vota. Eu sou a favor da renovação. E isso cria problemas seríssimos, até vocês sabem por quê, mas é uma realidade. Eu vou fugir da realidade, eu vou dizer que nada... Não, Quito, não, eu não posso. Eu prefiro que você me chame de doido, de irresponsável, o que vocês quiserem. Agora, nem de mentiroso, nem de covarde. É, gente, é polêmica atrás de polêmica, não é à toa. Não tem papa na língua, não. Tem, viu? É, Mas tu não papel pensa que a gente tá tem. falando, não. Vai Eu ser- tô documentado. Por isso que eu digo, se disserem que é mentira a mim, abre um processo. A gente tem que lembrar, né, Quito, que quem aprova as contas do Executivo é o Legislativo, é a Câmara. Apesar da fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público e tudo mais, quem aprova as contas do Executivo é a Câmara de Vereadores do município. Então, é uma responsabilidade absurda, principalmente para um município que tem uma arrecadação absurda como essa. Vou dar outro exemplo, e eu quero mostrar aqui para vocês. Nós somos a quarta economia no estado de Pernambuco. Faz um ano que eu estou no programa de rádio, eu estava no programa de rádio, há um ano cobrando a substituição de uma van que transporta os pacientes da hemodiálise. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês agora, porque eu mato a cobra e mostro o pau, né? 16 denúncias que eu fiz no Ministério Público da van quebrada. Aqui, 16. Olha o protocolo aqui, que eles mandam para mim de volta. Então tá tudo escrito, para ninguém dizer, olha aqui, aqui é o dia que choveu dentro da van. O pessoal tava com a van. Inclusive tá até no teu Instagram que eu vi que ela quebrou, o paciente teve que descer, né? Da van, tudinho, eu vi no... Não, tem. E Ó, aqui é porque não dá para o pessoal mostrar. Ó, aqui, dentro da van, um guarda-chuva. Aí, a ex-secretária, hoje também pré-candidata a alguma coisa, porque lá em Goiânia é o único lugar que tem pré-candidato a que ninguém nem sabe ainda. Mas tá na rua usando a estrutura da prefeitura, que já denunciamos isso, né? Porque usa carro, bota funcionário e a gente denuncia. Isso aí é a van do pessoal que vai fazer hemodiálise. Hemodiálise. Gente, olha, eu trabalho na área de saúde, esse pessoal que faz hemodiálise, além de ser um tratamento extenuante, é extremamente agressivo, cansativo. Às vezes você tem que sair de casa bem cedo. Já debilitado, né, Ricardo? E assim, é extremamente cansativo, que eu já acompanhei 4 pessoas, inclusive acompanhei recentemente, que faleceram, né? Inclusive só restou uma desses pacientes.
E se você vê a situação desses pacientes, é de ter dó. É para ter dó, porque você vê como o corpo fica depois de um tratamento, de você passar 4, 5 horas numa cadeira fazendo hemodiálise. Realmente é desumano. E você ter uma viagem dessa, de você... uma viagem ela de se tornar cansativa, Aí, né? de manhã cedo, imagina, de manhã cedo eles estão indo, de manhã cedo a gente até vai porque é fresquinho, eles saem 4 horas da manhã, mas quando eles voltam de 11 horas da manhã, a van faz 1 ano que ela não tem ar-condicionado, e é dessas vans com vidro colado, só tem a janela do motorista lá na frente. Eu já pedi para levar aquele medidor que a gente usava no pé do Covid, não media na testa, eu já mandei 2 vezes, deu 52 graus. Então, dentro da assim, van. é desumano. Aí eu pergunto, É. não compraram as 10 caminhonetes de luxo? Por que não compraram, não tiveram, mesmo sendo denunciado no Ministério Público 16 vezes eu denunciei com foto, com tudo, todo documentado, por que não compram 2 vans que custam 390 mil reais cada uma? Aí eu pergunto, cadê os 15 vereadores, hein? Tá vendo? Aí o vereador, você fala, mas que os vereadores ficam chateados com vocês? Não. Porque, como eu digo, o eleitor sabe onde cada vereador atuou. Tem vereador que trabalha. Eu não vou dizer que todo vereador não faz nada, não. Não. Tem. Alguns fizeram pouco, outros não fizeram nada. Agora, eu também não posso sair aqui defendendo. Não, eu tenho que cobrar o todo. A casa, né, José Pinto de Abreu. Toda a Câmara de Vereadores tem uma obrigação. Como é que você passa 1 ano com o mesmo problema e nenhum vereador pede explicação ao prefeito ou à secretária de saúde? A secretária de saúde chegou a zombar. Veja o dia que eu vou acompanhar vocês para ver se é isso mesmo. Aí eu pergunto, ela saiu porque ela é pré-candidata a alguma coisa. Em 1 ano, quantas viagens ela deu? Nenhuma. Por isso que eu digo, mentem. E mais mentem para quem? Para o pobre coitado que não tem dinheiro para ir para uma clínica particular, para o pobre coitado que não tem dinheiro para pegar um táxi, para pegar um Uber. Então, O dependente do serviço público, né? Que eles mantêm dependente do serviço público justamente por causa disso, né? E a turma fala, mas qual é a função pública? Qual é? Qual é a função pública? Aí Quito é chato, Quito é polêmico, Quito é grosso, Quito tá se metendo, Quito tá esculhambando tudo que é vereador. Não, eu tô cobrando que ele faça o papel dele. Porque eu não tô me sujeitando agora? Eu não tô me sujeitando, eu tô dando minha cara a tapa? Ei, pode falar. É porque eu digo, as mensagens que chegam aí, eu tô aqui para responder. Inclusive, li um agora parabenizando você, porque, ó, a mensagem era um áudio, né? Assim, dizendo da seguinte maneira, ó, parabenize ele. Ele tá falando muitas verdades, coisas que muita gente queria dizer, tanto na cidade de Goiânia quanto aqui em Condado, mas não tem voz. Então você chega, você tem o espaço aberto, tanto aqui quanto na rádio. Onde você chega, a gente sabe que você é uma pessoa benquista, apesar de polêmica e algumas pessoas terem aí algumas desavenças, né? Algumas pessoas não gostam da verdade, mas você tem voz e você representa boa parte daquela população que não tem conhecimento, infelizmente. A gente sabe que aqui no interior nós somos alimentados. Existe a manutenção dessa falta de informação justamente para isso, né? Que é para alimentar certas pessoas no poder durante muito mais tempo. E você fala, você tem a voz, você leva o recado aí para milhares de pessoas que são seus ouvintes e que agora possivelmente serão seus eleitores, né? E esse Leandro, tem um detalhe, viu? Desculpa atrapalhar. E tem um detalhe. Quando a gente fala, a turma fala, não, mas você fala demais. Veja que nós estamos aqui há quase 2 horas, eu não faltei com respeito com ninguém. Incompetente e irresponsável são termos técnicos. E é o que eu falo. Ah, mas me doeu. E completamente cabíveis, né? E eu digo, ô meu irmão. A gente tá com um vídeo, Quito, tá pronto, Vitor? Da vereadora Sandrinha, pra você aqui. Boa noite a todos que fazem podcast. Em nome de Ricardo, eu cumprimento todos que fazem o podcast e a todos que assistem essa entrevista que está acontecendo. Eu venho aqui desejar a você, meu amigo Quito, que nesta trajetória de luta, na sua pré-candidatura a vereador, que você venha ter vitória. E sendo assim, o povo goianense vai estar sendo bem representado por você. Se você chegar
a ser eleito na Câmara Municipal de Goiânia, você será a voz do povo, porque você tem uma trajetória de luta, de defesa, de respeito ao povo goianense. Parabenizo você pela sua bravura, pela pessoa que você é. E parabenizo também todos os goianenses, se der esta vitória a você, porque vai estar sendo, como já acabei de falar aqui, bem representado na Câmara Municipal de Goiânia. Quito, eu sei que você será a voz do povo lá no Parlamento, lá na legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Tudo de bom para você e para sua família. Um forte abraço da sua amiga vereadora Sandrine de Paulino. Olha aí, tá vendo? Boa noite, meu amigo Kiko. Boa Olha noite aí. a todos que fazem o podcast. Agora, eu queria agradecer a Sandrinha, isso aí é a forma carinhosa dela sempre tratar a gente, e sabe que a gente, né, somos parceiros aí nessa luta, eu for para brigar pelo povo. Aí eu lembro aqui, minha esposa disse, olha, lembra aí ao prefeito Cassiano que Goiânia é terra das heroínas de Tejucupapo. E ele mexeu com as heroínas de diamante. Então, ó, o recado foi dado, viu? Minha mulher mandou, eu tenho que dar, porque senão já viu, eu não chego em casa, né? Agora, eu queria, complementando essa situação, e a gente sabe que o tempo já está, né, esgotando, vou ser rápido. Mas, Quito, muitas vezes não é polêmica, não. Muitas vezes a gente que faz rádio, muita gente, as pessoas não sabem, porque a gente recebe ali, o WhatsApp ali, você vai recebendo. Agora, dói quando a gente recebe justamente de um pai que mostra que tem 6 filhos e não tem o que comer. Porque chega as imagens pra gente. Aí eu vou falar assim, olha, eu queria pedir para a secretária... Não! Eu sou a voz daquele pai. Eu sou a voz daquela mãe. Eu sou a voz daquela avó que tem um filho autista, né? Que tem um neto autista, que tem um sobrinho autista, que não é respeitado pela Secretaria de Educação, que não coloca um apoio. Eu sou o cara que é o que grita quando a gente recebe. E eu ia até mostrar, mas tem coisa que a gente não... A gente recebe imagens que o pai, para poder alguém acreditar, ele filmou o filho dele de 4 anos se debatendo no chão. Por falta de remédio anticonvulsivante, né? Anticonvulsivo. Anticonvulsivo. Eu me emociono, pô, porque como eu digo, eu não poderia ser nunca radialista. Porque eu me empolgo na situação, no problema do outro. Eu me envolvo, eu me dou de corpo e alma. Eu grito, eu fico rouco, porque eu brigo de verdade. Como é que eu posso aceitar, pô? Eu sou um homem de Deus. Eu tenho Deus no coração. Como é que eu posso aceitar ver um pai de família dizer, Quito, eu fui 10 vezes na farmácia da prefeitura e não tenho remédio. Eu estou desempregado há 3 anos. O remédio custa R$85. Aí mostra o filho deles tendo convulsão, pô. E eu tenho um filho que está com 32 anos, que faz 30 anos, 32 dos 2 anos que ele toma remédio anticonvulsivo. Então eu sei o que é isso, como eu sei o que é a pessoa que faz hemodiálise. Então a gente que tem, passa de alguma forma, não, como eu citei o exemplo da fome, a gente pode estar passando fome aqui porque estamos trabalhando. Isso. Mas tem gente que está passando fome porque não tem o que comer, não tem o dinheiro para comprar. Como o pai que teve que se humilhar, mostrar o filho dele se debatendo no chão, porque o governo municipal, que tem bilhões para gastar em festa, não tem R$87 para comprar uma caixa de anticonvulsivo. E o pai tem que se humilhar, porque, como eu chamei para ele, Leto e o pessoal da rádio, nós demos 1 ano de medicação para ele. O senhor vai ganhar. Eu já sabia qual era o melhor, só não vou comprar nem genérico, nem coisa. Eu vou lhe comprar o melhor remédio anticonvulsivo. A gente vai lhe dar o remédio em quantidade por 1 ano. Não é possível que a prefeitura em 1 ano não traga. E a gente deu. Agora eu tenho que contar esse fato, porque muita gente que acha que não. Sem dúvida. É fácil
A gente não tem nervo de ferro, não. Tem sangue A de gente barata, tem não. esse- Essas pessoas que você fala eu considero que eu estava conversando com um amigo meu antes de ontem, são os invisíveis. Isso. São pessoas que moram nas periferias. Aqui também tem Eu essas recebo pessoas. lá. Inclusive, eu até comentando com ele, eu disse, olha, eu mesmo não participo mais de eventos sociais aqui da gestão, em decorrência de ver que muitos problemas não são resolvidos. Isso. Eu fiz até um comentário de uma casa que a gente chegou numa localidade daqui e a mulher tinha colocado barro, né? Fez a casa de taipa. E como ela tinha colocado recentemente, tinha chovido, o barro absorveu a água e caiu tudinho. E a gente chegou na casa dessa mulher com uns profissionais que acompanharam a gente tudinho. Tinha uma menina